E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma scooter que está para ser lançada pela Zonts aqui no Brasil. Se você está querendo uma scooter para viagem, eu acho que ela é bem adequada para você. Vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Essa scooter da Zonts, a 368G de gato, ela é uma excelente moto, mas tem os seus pontos positivos e negativos, como sempre. Antes de falar desses pontos, vamos ver qual que é a especificação dela. Muito bem. Ela é uma 368 cilindradas, tá? Com 39 cavalos, refrigeração líquida, transmissão CVT, com controle de tração ABS duplo canal, para-brisa com ajuste manual, protetores de punho, porta USB, modos de condução Touring e Sport, Cruise Control, que é aquele controle de velocidade, né? E acelerador eletrônico. As rodas são de 17 polegadas na dianteira, 14 na traseira, com os pneus de 17 polegadas sem câmara, tá? E de 14 também. A altura do assento é de 79,5 centímetros. O tanque é de 17,5 litros. Disco simples na dianteira de 300 milímetros, com 4 pistões, tá? E o traseiro é de 240 com um pistão. Ah, e eu esqueci de dizer, as rodas são raiadas, tá? O que eu achei muito legal. Mas enfim, essas são as especificações dela. E vocês viram aí no filminho que é uma moto muito bonita, né? O design é bem futurista, agressivo, mas tem um porém que vai fazer muita gente pensar na hora de colocar a mão no bolso, mesmo querendo uma scooter. E o que é isso, João? O preço. O preço dela, para uma scooter de 368 centímetros cúbicos, é de R$ 45.800. Isso, segundo as fontes que eu consultei, é o PPS, sem frete, tá? E no próprio site das Zonts não está falando nada a respeito de preço. Então eu coloco esse preço como meio que especulativo, tá? Agora, como eu sempre falo para vocês, quando essas motos chegam aqui no Brasil, normalmente bate com o preço que é cobrado na Europa. E o preço na Europa, quando convertido ao câmbio de hoje, fica em aproximadamente 38.200. Ou seja, tá quase 20% acima do preço que é cobrado na Europa. Você pode até falar, mas tem o IVA lá na Europa, João. Com certeza tem. Só que as ofertas que eu vi, ofertas não, na verdade eram preços tabelados, tá? Já incluía o IVA. Então esse preço de 38.200 já cobria o IVA lá na Europa. Então, JTZ carregou um bocado a mão no preço aqui, tá?
Pois bem, vamos falar agora do que eu encontrei de usuários dessa scooter na Europa e América do Norte, tá? Eu sempre procuro essas informações para vocês para facilitar a sua decisão de compra ou não compra. Então, vamos começar pelos pontos positivos. Pontos positivos. O que tem de positivo nessa máquina? Bom, o motor de 368 centímetros cúbicos e 39 cavalos e 4 kg de torque tem um excelente torque e uma potência suficiente para ser uma moto bem coringa. Tanto para você andar na cidade como para você pegar uma estrada. Ela é uma moto bem coringa. Dá para você ir para a estrada com ela? Com certeza dá. É uma moto que, pelo que eu vi na pesquisa que eu fiz, no GPS ela bate 135 km, 140 km por hora. Bom, isso no GPS, tá? No velocímetro deve dar alguma coisa em torno de 150, 155, talvez até chegue no 160. É um bom ritmo para a estrada? Fica um pouco no limite quando você coloca que a velocidade máxima aqui no Brasil é 120 por hora. E não são muitas estradas, tá? Então, dá para rolar bem com ela aqui. Ela tem um peso adequado para passar em turbulência de ônibus e caminhão, que, na minha opinião, afora o vento lateral, são os maiores perigos para a estabilidade de uma moto, tá? Então, para a estrada, ela vai bem. Na cidade, ela também é bastante ágil, mesmo com esse tamanho de roda que ela tem. Então, é uma moto bem segura para você andar na cidade. Principalmente porque aqui no Brasil o que não falta é panela nas estradas e nas ruas, né? O pacote tecnológico de série. Ela vem com o painel TFT colorido de 8 polegadas, controle de cruzeiro, punhos aquecidos, chave presencial, com partida por aproximação, monitor de pressão dos pneus e o mais bizarro, câmeras dianteira e traseira com visão noturna. Você grava todos os seus rolês sem precisar comprar uma GoPro. Gente, isso aqui, para quem produz conteúdo ou para quem quer só gravar o rolê para ficar para si, ou até mesmo para o seguro, no caso de um acidente. É muito bom. Você não precisa ficar enchendo a moto de penduricalho para você gravar o teu rolê. E também já é uma baita de uma economia, porque uma câmera decente hoje, uma só, tá? Tá na faixa de 800, 900 reais. Eu falei decente, não falei boa, tá? Então já é uma economiazinha. E também tem um detalhe, né? As motos de 400 cilindradas aqui no Brasil, as scooter, vamos falar certo, scooter, de 400 cilindradas aqui no Brasil, normalmente elas não têm toda essa cavalaria. Fica ali na faixa de 33, 35 cavalos e são mais lerdas na aceleração, tá? Então essa moto aqui, ela parece muito interessante.
Bom, a suspensão, ela também é muito elogiada. Diz que ela absorve muito bem as irregularidades. O que é legal para quando você está numa viagem mais longa, você ter uma moto que não te cansa. E também uma coisa que é muito elogiado também é a estabilidade em curva. Ela é muito boa. Principalmente quando você está em estrada, em velocidade, você precisa dessa estabilidade. Bom, nem tudo são flores, né? Pontos negativos. Então vamos falar do que as pessoas não estão gostando. E nessa parte aqui, foi a parte mais difícil de fazer o vídeo. Porque tem muita Nutelice. Tá? Aqueles caras Nutella que reclamam por qualquer coisa. E uma Nutelice que é reclamado é a bendita da vibração no motor. Gente, o motor é monocilíndrico. Já cansei de falar para vocês, não existe milagre. Motor monocilíndrico, ele vai vibrar. Quando é bi, ainda dá para diminuir bastante a vibração. Mas nesse caso, não tem milagre. Ele vai vibrar. Isso é uma Nutelice que cansa. Você está toda hora vendo essa mesma reclamação sobre o motor monocilíndrico. Se você não quer vibração, não compra monocilíndrico. Simples assim. É a única coisa que você pode realmente fazer. Tá? A bolha de proteção aerodinâmica. Bom, isso é uma reclamação que faz sentido. Porque se você tem mais de 1,75 de altura, a bolha é insuficiente. O vento bate no capacete e começa a tremer. E o pior, o ajuste manual dela é complicado. Nas palavras de um dono, é uma viagem desconfortável para altos. Vê bem. Eu não vi nos acessórios dela na China. Eu fui direto no site da Zont China. Uma bolha frontal mais alta. Não encontrei. Mas vi no AliExpress e na Shopee, sim, os alongadores de bolha, tá? Então, dá para ajeitar isso. Só que você vai ter que meter a mão no bolso mais do que você já meteu. Isso eu não acho legal também. Manutenção, peso e construção. Bom, manutenção e custo, tá? O intervalo de revisão é muito curto. 1.000 e 4.000. E aqui no Brasil, pelo menos, a Zont não é das motos mais baratas em revisão. Não é mesmo, tá? Ela é muito tecnológica? Sim, é muito tecnológica, mas essa tecnologia toda encarece o custo de revisão. E de manutenção também. E o peso dela? O peso dela é aproximadamente 200 quilos em ordem de marcha, tá? E colocar ela no cavalete central é um parto. Ainda mais se você estiver numa ladeira. E descanso lateral, péssimo, deixa a moto muito reta. Qualquer ventinho ela tomba. E nem parece que ela está bem apoiada. Isso são reclamações que... Veja bem. Eu tenho o cavalete central na minha Dominar 400 e realmente é difícil. Para mim,
ela é muito pesada e para colocar no cavalete é um saco. Eu tenho que ficar fazendo alavancas, tá? E no caso dessa aqui, com certeza, também vai ter o mesmo problema. Quanto ao descanso lateral, isso aí é fácil de ajeitar, tá? É simplesmente você dar uma entortadinha, já resolveu. E essa entortadinha não vai matar o teu, não vai provocar fadiga de material tão cedo, tá? Relatos de controle de qualidade, parafuso do amortecedor traseiro soltando do nada, bloqueio de direção travando e o cara caindo na hora de sair, pontas de guidão amassadas com um erro de fábrica, moto nova saindo com nível de óleo abaixo do mínimo. A confiabilidade a longo prazo é uma completa incógnita. Bem, pessoal, mesmo quando eu vou buscar uma moto zero na concessionária, eu faço sim o cara tirar a vareta para ver se está com a quantidade de óleo certa. Eu só vou buscar de dia e coloco no sol para ver se não tem nada amassado, nada arranhado, que depois que você sai a culpa é tua. Então, são coisinhas que tem que se tornar habitual quando você vai buscar uma moto na concessionária. E eu sou do tipo que clica pra cacete, tá? Nesse aspecto, eu sou. Parafuso de amortecedor traseiro soltando do nada, esse nada não é do nada. É da vibração do motor. É coisa que você vai ter que regularmente estar dando uma olhada. Infelizmente, é coisa que você vai estar aqui regularmente estar olhando. Bom, vem de novo aquela velha história da reclamação de peças, a disponibilidade de peças. Na Europa, como já conversei diversas vezes com vocês, tem muito importador independente, tá? Então, eles têm realmente muita falta de peças lá, porque os que são importadores independentes não vão fazer grandes estoques. E a maioria das peças de desgaste natural está disponível aqui no Brasil, dentro e fora da concessionária. Principalmente pastilha de freio, filtro de óleo, filtro de gasolina, essas coisinhas assim, se encontra. Trocar pneu também, é só achar a medida. Então, sabe, tem coisas que o pessoal reclama lá fora e que não é muito aplicável aqui. Porque aqui, na melhor hipótese, é um importador oficial, que no caso é a JTZ. Então ela tem a obrigação de ter peças de reposição, acho que são exclusivas, vamos dizer, carenagem, esse tipo de situação, à disposição para compra. Então, a gente aqui tem com quem reclamar. Bem, aqui no Brasil é diferente, é muito diferente da Europa, tá? Quando as motos chinesas chegam aqui, elas vêm por importador oficial ou vêm por operação própria ou por joint venture, tá? Que também não deixa de ser um importador oficial. Mas nunca chega por um importador
que não tem um vínculo com a empresa. Então, aqui, esse tipo de situação de faltar peça é mais difícil acontecer. Mas a questão que fica é: a JTZ, ela tem sim alguns problemas de falta de peça, como qualquer outra montadora tem. Que atualmente ninguém vai ficar com capital imobilizado. A verdade é essa. Então, fica difícil você chegar e reclamar muito, tá? Em geral, as concessionárias oficiais, elas te entregam em 30 dias as peças, que são exclusivas delas, né? Então, também tem aquele outro detalhe. Você não tá comprando uma moto para cair com ela. Você não tá comprando uma scooter para cair com ela. Então, esse é um tipo de pensamento que eu prefiro afastar e prefiro curtir a minha moto. Você pode falar: ah, mas você tem uma Bajaj. Sim, eu tenho uma Bajaj. Assim como eu também tenho uma Harley Davidson. E gosto das duas e me divirto muito com elas. E não fico pensando, pô, se eu vou cair ou se eu vou ter um problema com ela. Quando ela aparecer, eu vejo. E eu acho que esse tipo de pensamento é o que deveria estar rolando para vocês aí. Bom, dito isso, o que vocês acharam dessa moto? O que vocês acharam dessa scooter? Porque, assim, tecnologicamente, ela é muito superior à Dafra, ela é muito superior à Yamaha, e ela é muito superior também à da Voldi quando chegar. Tanto a SR4 como a SR3. Principalmente no quesito potência e torque. Então, você acha que 46 mil quase vale para essa scooter? Porque eu vou te falar, se você não, na minha opinião, tá? Se você não está querendo exclusivamente uma scooter, por 46 mil você tem moto de 700 cilindradas à disposição. Bom, nem tão assim, porque os 2 lotes que a CF Moto soltou já foram. Então, tá complicado aí para conseguir comprar uma CF Moto, mas isso é bom. É bom que a concorrência vai ter que começar a se mexer. Mas, vamos lá. Se você tem de 1,75 m para cima, você vai precisar comprar um extensor de bolha. Se você não tem concessionária da JTZ perto de casa, você vai ter que rebolar para conseguir fazer as revisões preventivas. Então, eu sempre recomendo que, se você vai comprar e não tem uma concessionária na sua cidade, que essa concessionária onde você vai pegar a sua moto, ela esteja distante o suficiente para você ir e voltar no mesmo dia. Então, preste bastante atenção nesse detalhe. E se você não tolera a vibração, meu amigo, é melhor você pegar outro tipo de motor. Isso tanto faz para scooter ou para moto. Que monocilindro, ele vai vibrar? Sim, não tem acordo. Mas e o que você achou dessa moto? Dessa scooter? Você a colocaria na sua garagem? É aquilo que você pensava a respeito dela? Você acha que ela vai atender a sua necessidade e aquilo que você deseja num scooter? Deixa aí a sua opinião no comentário. E, como sempre, ele é muito importante para mim. E não esqueça de deixar o seu like,
Não esquece de dar uma hypada no vídeo, e isso ajuda muito o canal. E você tem 3 por semana, dá umzinho pra gente. Não esqueça de deixar a sua inscrição com o sininho ativado. E o seu comentário, como eu já falei, ele é muito importante para mim. Ele vale ouro. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.